Neste vídeo vamos aprender 7 passos para fazer um bom resumo. Você vai ver que existem estratégias que você pode utilizar para otimizar o seu tempo de estudo e melhorar as suas notas. Melhorar as notas é tudo de bom, né, gente? Então, bora comigo? Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, eu vou pedir a vocês duas coisas. Deixa um like nesse vídeo para mim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso não sejam inscritos, ok? Gente, eu tenho 10 dicas para vocês. A primeira dica é: não estude de pijama. Se tire o seu pijama, vista uma roupa confortável, que você se sinta bem para você estudar. A segunda dica, gente, é: não estude na sua cama. Mesmo que você pense que tá ok, o seu cérebro não vai conseguir separar ali o mesmo lugar que você dorme, o lugar que você vai estudar. Você não vai ter aquele ânimo. Então você procure uma mesa, um lugar onde tenha mais silêncio para você estudar. Pode ser no seu quarto mesmo, uma escrivaninha sentadinha, que vai fluir melhor o seu estudo. A terceira dica, gente, é ter sempre uma água por perto, ó. Eu fico sempre com a minha aguinha aqui, ó, para você não ficar levantando toda hora e perdendo o seu tempo. A quarta dica é: organize o seu espaço para estudar ou para trabalhar, como é o meu caso, que serve para quem vai trabalhar também. Então, vamos arrumar o espaço. Pronto, meu espaço organizadinho, meu computador ligado. Agora é hora de eu começar. Meu óculos que eu vou usar tá aqui. A quinta dica é: deixe todo o seu material acessível. Ó, as minhas canetas estão tudo aqui. Eu gosto de ter minha cola, minha tesoura, não faltar nada. Pra tudo que eu precisar, não ficar levantando toda hora para pegar. Então, tá tudo certinho. A minha agenda que eu uso, tá tudo aqui, gente. Então, agora, mãos à obra. Vamos ver o que nós vamos fazer. A sexta dica é: antes de eu começar, eu preciso de fazer a lista das coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Eu tenho que fazer por prioridade, o que é principal que eu não posso esquecer. E colocando o que eu acho que eu vou dar conta no dia. Então, vão me acompanhar? Para escrever, eu uso óculos, tá? Eu já fui escrevendo nessa agendinha tudo que eu tinha que fazer. Então, agora eu tenho mais é que passar para aqui mesmo e pensar se falta alguma coisa. Prontinho, gente, terminei. Como vocês viram, tava tudo aqui. Então, para mim foi muito fácil. Eu escrevi tudo que eu tenho que fazer. Agora eu vou fazendo as coisas e vou ticando o que vai ficando pronto. Se por acaso acontecer alguma coisa que não deu, algum imprevisto, porque imprevistos acontecem, aí eu vou deixando pro dia seguinte, ou então eu fico até mais tarde para fazer o que eu programei. Depende das coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Se eu posso deixar pro dia seguinte, você tem que terminar naquele dia mesmo, mais tarde. A sétima dica é: quanto tempo eu tenho para fazer as minhas atividades? Eu tenho que encaixar o que eu tenho que fazer dentro daquele tempo. A oitava dica é você testar o seu tempo de foco. Naquele tempo que você está focada, você não pode ficar fazendo outras coisas. Você tem que fazer aquela atividade que você está fazendo. Por exemplo, você está fazendo um dever da escola, você ficar ali, você está estudando alguma matéria, você tem que ficar concentrada ali. Você não pode estar pegando o WhatsApp, olhando o Instagram, olhando uma coisa e outra que te atrapalha e você não dá conta nem de uma coisa nem de outra direito. Então, eu já testei meu tempo de foco, mais ou menos uns 50 minutos. Eu fico ali sem fazer mais nada, depois eu levanto, pego o celular, olho meu WhatsApp, bebo uma água, vou ao banheiro, dou uma volta com o meu cachorro, faço alguma coisa por 10 minutos. Depois eu volto de novo com a pilha toda. A nona é: você vai ver se você conseguiu fazer as coisas no tempo programado. Eu pedi para vocês estipularem um tempo para cada atividade. Você conseguiu cumprir? Para você, para o dia seguinte, você saber se programar melhor. A 10ª dica agora, para nós finalizarmos, é você listar, ticar tudo que você fez e listar as coisas que ficaram para o dia seguinte.
Se você puder programar o seu dia seguinte ou começar a programar à noite ou de tarde, é melhor, que no dia seguinte você coloca só as coisas que faltarem. Vamos agora para o nosso resumo. Vou começar a falar agora os 7 passos para a realização de um bom resumo. Primeiro, você tem que ler o texto a ser resumido com bastante atenção. Ler e reler para você saber do que se trata. Você tem que conhecer o texto, saber o assunto principal do texto para você conseguir começar o seu resumo. Não adianta só passar os olhos no texto. Você tem que entender o texto para depois você começar a resumir. Gente, o segundo passo é ler novamente o texto, porque quando a gente faz uma leitura, a gente faz uma leitura dinâmica, a gente entende algumas coisas. Na segunda leitura, a gente aprofunda mais, a gente consegue perceber o que é importante, que é isso que eu vou fazer, tirar a essência do texto. Eu preciso agora marcar quais são as ideias principais desse texto. Eu vou pegar um marca-texto, ou então até uma caneta, se você não tiver um marca-texto, e vou marcar as ideias principais do texto. Eu vou marcando e tendo muito cuidado para o meu texto não ficar muito extenso. Se você for resumir um livro, em vez de você resumir como eu resumo o texto, parágrafo por parágrafo, você vai pegar o livro e resumir capítulo por capítulo. Cada capítulo que você leu, você vai marcar o que é essencial e vai resumir. O terceiro passo é você conferir se todas aquelas partes que você marcou são realmente importantes. Você vai procurar agora as palavras-chave dentro do texto. Nesse texto meu, por exemplo, quais são as palavras-chave dele? Verbo intransitivo. Posso colocar um exemplo no meu resumo. Verbo transitivo. São os títulos nesse caso aqui. Verbo transitivo direto, indireto, verbo de ligação. E eu ponho um exemplo, eu coloco um conceito para cada um desses que são as ideias, para eu entender, são as ideias principais. Se você for resumir um texto de história, de geografia, se for um texto grande, você vai atentar a cada parágrafo. Cada parágrafo tem uma palavra-chave. Aí você vai circular a palavra-chave. Essa palavra-chave tem que conter no seu resumo de cada parágrafo. O quarto passo é defina os aspectos fundamentais do seu texto. Você deve procurar em cada parágrafo uma palavra-chave. Esta palavra-chave serve para você não fugir do assunto, para você colocar mesmo as partes essenciais. Se você estiver fazendo um resumo de um livro, você precisa resumir cada capítulo e procurar em cada capítulo as palavras mais importantes que diz respeito àquilo que está falando. E alguém que pegar o seu resumo, que não tenha lido o livro, tem que pegar o seu resumo, ler e entender do que fala aquele livro. O quinto passo é escreva os pontos fundamentais com suas próprias palavras. Se você só copiar o que está ali, você às vezes vai copiar de uma maneira difícil de você entender depois. Se você transcrever aquilo com as suas palavras, depois fica muito mais fácil você lembrar, porque está do seu jeitinho, do jeitinho que você entende. O sexto passo é releia o que você escreveu. Se para você fazer o resumo, você precisou de ler o conteúdo diversas vezes até você entender, quando você finaliza o seu resumo também, você precisa ler e ter certeza que aquele resumo está de acordo com o que você queria escrever. Ele está claro. Qualquer pessoa que for ler o seu resumo e for ler o texto original, ele vai perceber que o seu resumo é daquele texto. O sétimo passo é inclua ou exclua informações caso seja necessário. Enfim, você terminou o seu resumo. Ufa! Então, agora é hora de você ver o que você pode melhorar nele. Tudo que a gente faz ainda pode ficar melhor. Tem alguma coisa que você pode fazer? Se não tem, parabéns. Prontinho o seu resumo. Ok. Vou dar para vocês agora 3 sugestões rápidas de como sintetizar uma frase. Às vezes, quando você vai fazer um resumo, você fica em dúvida o que você deve colocar e o que você não deve colocar. Agora prestem atenção, tem uma ideia que é a ideia de deleção. Eu vou deletar as partes que não são importantes.
Vou dar um exemplo para vocês. O velho jardineiro trabalhava muito bem. Ele arrumava os jardins diariamente. Então, eu vou cortar os advérbios e os adjetivos dessa frase. O velho, por exemplo, a primeira palavra que eu vou cortar, ó. O velho jardineiro. Eu posso colocar o jardineiro trabalhava. Tenho muito, que é o advérbio de intensidade, eu posso cortar também. Então, fica, eu tiro velho e tiro muito. Fica, o jardineiro trabalhava bem. A segunda frase, ele arrumava os jardins diariamente. Se ele era um bom jardineiro, se ele trabalhava bem, consequentemente, ele arrumava os jardins diariamente. Então, a segunda frase, eu posso excluir ela todinha. Então, a frase resumida, ela ficará, o jardineiro trabalhava bem. Vamos para a segunda sugestão. A segunda sugestão chama generalização. Vou generalizar o que está falando na frase. Por exemplo, Joel comeu banana, maçã, laranja e uva. Como que eu vou resumir isso aí? Eu vou falar assim, Joel comeu frutas. Eu generalizei tudo e falei qual é a ideia da minha frase. Nós vamos para a última técnica agora. A última técnica é construção. Maria comprou leite, ovos, trigo. Maria foi para casa, ligou a batedeira, misturou todos os ingredientes e colocou no forno. Como que eu posso construir uma frase nova com toda essa informação que eu tenho? Eu posso colocar, Maria fez um bolo. Eu achei interessante mostrar para vocês como eu faço um mapa mental. No mapa mental, eu só coloco informações muito importantes. Eu não vou ficar lendo para vocês palavra por palavra do que está aqui, não. Só vou falar o principal que está aqui e depois eu mostrar o mapa mental para vocês. Esse texto que eu estou resumindo é sobre predicação verbal de língua portuguesa. Então, está explicando para nós o que é predicação verbal. O conceito é: predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. Os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Então, aqui está falando sobre os verbos intransitivos. Aqui tem o conceito e tem os exemplos. Aqui nós temos a explicação sobre os verbos transitivos e tenho a ramificação sobre o que é verbo transitivo direto, com seu conceito e alguns exemplos, o que é verbo transitivo indireto, dei alguns exemplos aqui também, e sobre verbos transitivos diretos e indiretos, com alguns exemplos também. Tem o conceito de verbo de ligação, alguns exemplos e mostrando para vocês o que é importante aqui. Então, este foi o resumo que eu fiz daquele texto que eu acabei de mostrar para vocês sobre predicação verbal. Então, eu usei um programa de computador, que é esse aqui, ó, MindMaster. É um aplicativo que eu baixei no meu computador, que é muito bom para fazer mapa mental. Depois desse mapa mental aqui no computador, eu vou fazer para vocês um resumo na ficha. Predicação verbal liga o sujeito ao predicado da oração e ao predicativo do sujeito. Tudo que está ligado à predicação verbal aqui diz respeito ao título. Aqui tem o conceito de predicação verbal, que é: predicação verbal liga o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. Eu liguei aqui na predicação verbal também os verbos que diz respeito a essa predicação verbal, que é o verbo intransitivo. Tem uma explicação aqui, ó, bem pequenininho, ó, expressa sentido completo. Viu como que eu coloquei poucas informações? Coloquei dois exemplos, o bebê caiu, e esse exemplo aqui eu coloquei porque ela saiu desesperada, para vocês verem que não precisa de terminar com o verbo, pode ter alguma informação na frente que não importa se o verbo ele é intransitivo, não importa se tem complemento, ele vai continuar sendo intransitivo. Que o conceito não tem sentido sozinho, ele precisa de algo que o complete. Agora eu coloquei aqui direto, coloquei o conceito e os exemplos, o indireto, o conceito e os exemplos, o verbo transitivo direto e indireto, também coloquei o conceito e os exemplos. Não vou ficar lendo aqui para vocês, que a nossa aula hoje é sobre resumos, né? Não é sobre predicação verbal.
E também, dentro da predicação verbal, tem o verbo de ligação, que eu coloquei o conceito e os exemplos. E o que é importante, eu resumi bastante. Vocês podem voltar ao texto original lá que eu resumi para vocês verem como ficou pequenininha essas informações. Só tem as informações muito necessárias mesmo. É esse o objetivo do mapa mental. Aqui estão os exemplos. Quando vocês estão estudando a matéria, que vocês fazem um mapa mental, esse mapa mental deve ser guardado para você, antes da prova, dar uma olhada nesse mapa mental e ver de forma geral qual é a matéria, o que é mais importante que você precisa gravar da matéria da prova. Vamos ao nosso resumo sobre classe de palavras, então? Então, eu coloquei bem resumido, ó. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Então, aqui está mostrando o substantivo e o conceito. Olha o tamanho do conceito, eu só coloquei substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. E já fui lá para o exemplo, não coloquei as palavras que estão aqui e coloquei logo o exemplo. Então, estou resumindo, colocando só o que é principal. Artigo é a palavra que vem antes do substantivo. Na nossa folha aqui, ó, antes de ser resumida, tá. O artigo é a palavra que precede os substantivos a fim de determiná-los, tanto de maneira particular, por meio... Então, tá vendo como eu reduzi isso aí sobre o artigo? Eu só coloquei, é a palavra que vem antes do substantivo, e coloquei um exemplo. O aluno saiu. A terceira classe variável é o adjetivo, é a palavra que caracteriza o substantivo. Mamãe ficou feliz com o presente. Vou mostrar para vocês agora o adjetivo, como que estava aqui, e eu só coloquei a palavra que caracteriza o substantivo, ó. O adjetivo é a palavra ou locução iniciada por preposição, tem as preposições aqui, que confere características, estados, tá vendo? Só coloquei o principal mesmo e coloquei os exemplos. A quarta palavra numeral é a palavra que indica a posição ou o número de elementos. Por exemplo, centenas de pessoas foram beneficiadas. Então, foi bem reduzido também, porque aqui o quinto pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Luísa comprou um carro. Aqui está o pronome, ó. Luísa é o nome, é o substantivo. Ela é o pronome, está substituindo Luísa, ó. Ela chegará mais rápido. O conceito de pronome tá esse tantão de coisa aqui, ó. Eu tirei só o principal. Diante dessa característica, normalmente substituem os substantivos. E coloquei o exemplo. Ainda tinha faltado a última classe variável ainda, que é o verbo. É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Olha a quantidade de informação que tem aqui, como eu reduzi, ó. Os verbos são palavras que expressam ação, estado, um fenômeno. Eu coloquei só essa parte aqui, que é o principal, tirei todas essas informações aqui, que eu deixei só a explicação mesmo, só o que é mais relevante, e coloquei um exemplo. Agora, as classes de palavras invariáveis são as palavras que não mudam a sua forma, que não vai para o plural, nem singular. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Não vou à festa hoje. A segunda classe invariável é a preposição, é a palavra que liga dois elementos da oração. Exemplo, este presente é para você. Para é a preposição. A preposição é o termo que conecta duas ou mais palavras, viu como eu diminuí? E o exemplo. Agora, conjunção é a palavra que liga duas orações. Vou, mas volto para o almoço. Então, mas é a conjunção
um elemento gráfico, sonoro, semântico, que une uma. Então, como eu resumi, estabeleço uma união entre as orações ou entre palavras. Exemplo. E a última classe de palavra invariável é interjeição. É a palavra que exprime emoções e sentimentos. Oh, que pena! Esse ó aqui, então, que é interjeição. Interjeição aqui que está falando, ó, são palavras ou um grupo delas que marcam de maneira forte e abrupta as reações, os sentimentos, as emoções. Viu como que eu coloquei só esse finalzinho aqui? E um exemplo? E eu vou mostrar para vocês agora uma coisa muito importante. Quando eu leio alguma coisa, eu aprendo 10%, quando eu só leio. Quando eu ouço, eu aprendo 20%. Quando eu observo, fico prestando atenção, eu aprendo 30% do que é passado. E quando eu debato, tenho um debate sobre aquele assunto, seja na sua casa, seja na escola, ou seja com um colega, você aprende 70%. E quando você faz, igual você fez o resumo da matéria, você aprende 80%. E quando você ensina, você aprende 95%. Então, procure ensinar os seus colegas. Se quando você vai ensinar, às vezes vem uma dúvida, nossa, é isso aqui. Aí você precisa pesquisar. O que você mais aprende é você ensinando. Então, aprende para você ensinar o seu amigo. Você está fazendo bem para ele e bem para você também. Vou sugerir que você assista o meu vídeo Como Ser um Aluno Melhor em 2021. Você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like. O seu like é muito importante para mim. O seu like faz o YouTube entender que o meu vídeo é bom e ele recomenda o meu vídeo para outras pessoas. Se inscreva em meu canal caso não sejam inscritos e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que seus amigos possam assistir e aprender a fazer resumos também. Eu posto vídeo toda terça e sexta. Me acompanhe lá, senão eu fico com saudade de você. Você que chegou até aqui nesse vídeo, escreve nos comentários assim: bora estudar fazendo resumos, para eu saber que você chegou até aqui. E eu vou mandar um beijo agora para a aluna Aline de Gouveia, que sugeriu que eu gravasse esse vídeo. Um beijo, Aline, muito prazer, que você sempre assiste os meus vídeos e comenta. Continue, tá? Beijo, bons estudos! Ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo meu. Tchau, galera, e muito obrigado. Tchau!